Elber, em 2018, como é que estava a sua vida aí em Minas Gerais e como foi esse planejamento de vir para cá, para Portugal e de vir para cá, para Braga, cara? Então, Leandro, assim, cara, minha vida estava tranquila. Eu tinha saído de um emprego no começo do ano de 2018, né? Eu sempre trabalhei na área comercial aqui e, assim, sempre tive essa vontade de morar fora. E Portugal sempre, assim, sempre foi uma porta de entrada, que eu acho que para todos nós brasileiros, que a gente se apega mais ao idioma, né? Eu e minha esposa a gente já estava pesquisando isso há muito tempo, já fazendo um planejamento para ir. Eu falei com ela, será que agora não é o momento? Então foi daí que a gente começou a colocar em prática nosso planejamento. Falei, ó, então agora vamos começar a olhar mais a fundo, vamos começar a nos planejar. A gente já estava segurando uma grana, né? A gente já estava nos planejando. E ocorreu que eu ia até antecipar a minha viagem. Só que um amigo, assim, um irmão que a vida me deu aqui, um amigo muito querido mesmo, ia se casar em 2018 e me convidou para ser padrinho. Falei, pô, cara, não tô indo para Portugal e tal. Ele falou, não, não aceito que você vai antes do meu casamento, não. Então, assim, foi até bom que me deu mais tempo para planejar. E em novembro de 2018, eu acabei indo, né, para Portugal. E assim, quando eu cheguei, cara, para te falar a verdade, eu não me assustei muito, não. Tava tudo dentro do que eu estava esperando. Os contratempos poderiam surgir. E assim, Deixa, um alívio quando eu cheguei, para te falar a verdade. deixa eu te perguntar uma coisa. Você pode falar nesse seu planejamento do Brasil que você veio para cá, com quanto de grana na época você veio? Ô, Leandro, eu posso te falar assim, vamos falar no total. Vamos falar no total, né? Porque assim, a gente fez tudo bem calculado. Eu iria com uma parte, depois que eu chegasse aí, abrisse conta em banco, eu iria transferir mais uma parte, minha esposa ia com uma outra parte. Assim, nosso planejamento inicial foi em torno de uns 15 mil euros no total. Mas assim, contando tudo, né? Contando passagem, contando com arrendamento, um carro que eu teria que comprar aí, se desse errado alguma coisa, questão de trabalho, porque a gente sabe que tem oportunidades aí, né? E quem vai tem a certeza disso quando chega aí e realmente vê que tem oportunidades. Só que eu poderia chegar e não conseguir trabalho. Tanto que eu cheguei, né? Graças até a você, eu consegui um trabalho aí. Mas como eu cheguei no fim do ano, agora pra você ver, eu fiquei novembro todo. A empresa me contratou, mas como entra de recesso no fim do ano, em dezembro eu também não trabalhei. Eu fui iniciar meu trabalho aí em janeiro. Então, quer dizer, se eu vou igual algumas pessoas, né? Quem sou eu para julgar o planejamento de cada um? Mas tem pessoa que vai, como você fala muito nos seus vídeos, café de Deus, e acha que isso já basta. Eu tava mais ou menos enrolado, cara. E o teu primeiro emprego foi lá na Coendu, não foi isso? Isso. Na realidade, assim, eu participei em várias entrevistas, inclusive, o pessoal tem uma mania de falar assim, brasileiro traindo para lavar prato, para lavar banheiro, lá é só subemprego. Cara, eu cheguei, na segunda semana que eu estava aí, eu ia conseguir um emprego na área comercial, que eu sempre atuei aqui. Só que você sabe bem que o português de Portugal é diferente, não adianta. Então, assim, eu vi que, cara, muitas coisas, para mim, no começo ia ser muito difícil. Tanto que eu conversei com o rapaz, eu fiz o teste, eu trabalhei uns 2 dias nessa empresa. Era uma empresa terceirizada até da Mel. E eu falei com ele, cara, vou te falar assim, vou ser muito sincero, como eu sou no Brasil, eu vou ser aqui também. Isso aí não vai mudar. Eu acho melhor você dar a vaga para outra pessoa, porque eu vou ter dificuldades, porque tem coisas que vocês falam muito rápido e eu não consigo captar.
Então, assim, eu prefiro, nesse primeiro momento, não pegar essa vaga, porque pode atrapalhar o meu desempenho. Então, assim, acaba que pode ser que eu perca meu tempo e vocês também. Então, às vezes, você pode ter uma pessoa mais bem preparada para essa vaga. Aí Aconte- coincidiu de você falar comigo da Coindu. Eu fui lá, fiz todo o processo e, graças a Deus, deu certo e trabalhei lá. Foi um lugar bacana. comigo aconteceu a mesma coisa. Acho que eu já contei essa história aqui. Eu fui numa entrevista top, cara, numa empresa top, e o cara, na hora da entrevista, naquele mesão, né, batendo papo comigo, trocando ideia, e eu não entendia lufas do que ele falava, cara. Eu estava aqui há acho que 2 meses, 1 mês e pouco, e no final eu virei para ele e falei, pô, amigo, muito obrigado, mas se eu não entendo o que você está falando, eu também não vou entender o cliente. É uma coisa que parece ser meio surreal, mas é verdade. Elber, me diz aqui uma coisa. Todo o planejamento que você fez no Brasil, você chegou sozinho. Como é que foi o passo a passo? Como é que você conquistou o tempo que você levou para as coisas? Como é que foi? Me explica aí, dá um detalhe disso aí para o pessoal que está em casa, lembrando que esse formato novo dos meus vídeos aqui, eu estou publicando vídeo todo dia, meio-dia no Brasil, 15 horas aqui em Portugal, e às 18 horas no Brasil e às 21 horas aqui em Portugal. Quem caiu agora de paraquedas nesse vídeo ainda não é inscrito nesse canal e quer receber conteúdo sempre batendo papo com brasileiros que têm a experiência de Portugal, que já tiveram experiência aqui em Portugal, vai ser legal ter a companhia de vocês, que vocês vão receber muitos conteúdos. Mas explica para o pessoal como é que foi esse teu planejamento, passo a passo, o que deu certo, o que deu errado aqui em relação ao planejamento. Nós vamos entrar daqui a pouquinho na parte mais triste da situação. Eu posso falar triste porque eu sou teu camarada e esperava uma outra coisa de você e de sua família. Mas fala o que deu de certo, deu de errado, tempo do seu planejamento aqui em Portugal. Então, Leandro, assim, uma coisa que eu até cheguei a comentar com você aí nas nossas conversas, cara, a princípio, a minha intenção era ir completamente legalizado, com visto D2, a minha intenção era ir para empreender. Tanto que eu cheguei até a olhar uma franquia de lava-jatos aí, ela até de um brasileiro. Só que assim, cara, a nossa moeda perante ao euro, você sabe como que é complicada. E assim, eu sou classe média baixa no Brasil. Eu nunca tive recursos assim altos para ter uma mudança tão drástica, né? Então, lembrando que eu vou falar aqui também, não estou incentivando as pessoas a fazerem isso, não, né? Mas como tem a possibilidade de a gente ir como turista e ver o país e depois se legalizar, então o que que eu fiz, cara? Eu fui com essa condição e pensando em olhar, fazer uma pesquisa de mercado, ver como que é o país, o que que poderia dar certo, dar errado, o que que poderia ter de investimento, exigir de investimento, né, inicial. Só que acaba que, assim, eu acho que muitos brasileiros que planejam dessa mesma forma, só que chega aí, cara, você vê que tem oportunidade de emprego. E é um país que a gente sabe que, assim, a maioria vive né, de ordenado mínimo, que, por sinal, assim, vive com dificuldade, mas se vive bem. Então, logo quando eu cheguei, no meu primeiro dia, Leandro, eu já fiz tudo, cara. Abri conta em banco, eu abri recibos verdes, eu já saí de lá com número de segurança social. Você tem uma ideia, cara. Tanto que, assim, quando eu ia a algumas entrevistas de emprego, o pessoal, eu pedia documento, falei, ó, documento eu não tenho, mas eu tenho o número de segurança social. Todo mundo, assim, ficava de queixo caído. Como que eu consegui? Eu também não sabia explicar, que para mim era uma coisa normal, natural de acontecer. Então, cara, quando veio
E eu e minha esposa a gente tinha traçado um, um planejamento seguinte, que eu iria na frente, foi o que aconteceu, para que eu pudesse colocar minha vida em funcionamento, né, no país. Ter os requisitos mínimos de documentação, conseguir um trabalho, conseguir, conseguir um apartamento ou uma casa, né, para ficar, que, por sinal, é uma coisa muito complicada. Cara, assim, quando eu ligava, o pessoal atendia e via que eu era brasileiro, você conversava por mensagem, era uma coisa, a hora que você ligava, que eles viam que era brasileiro. Então, assim, o nosso planejamento era o quê? Minha esposa tinha 18 anos que eu trabalhava na mesma empresa, 15 ou 18, um negócio assim. Ela iria continuar trabalhando. No momento que eu falasse com ela assim, ó, agora a nossa vida, a minha vida aqui já tá do jeitinho que a gente planejou, aí ela iria com meu filho. Então, acaba que na virada do ano eu consegui o trabalho, consegui um arrendamento, assim, até bastante puxado, você sabe muito bem o que aconteceu comigo aí, mas consegui. E estava dentro do que eu já tinha planejado financeiramente também. Foi então que a gente colocou a segunda parte do planejamento em prática, que seria a ida de minha esposa, com meu filho, até Tempo pela isso, New Elber? Trip, né? Eu também fui, assim, atendimento. Quanto tempo levou do momento que tu chegou, aí conseguiu o emprego, conseguiu alugar o imóvel para tua esposa aí? Quanto tempo você ficou sozinho em Portugal sem ela? Eu fiquei 3 meses. 3 meses. 3 meses e pouquinho, né? Pode colocar aí 3 meses e meio, sozinho.